Todos, é uma alegria estar aqui mais uma vez e podermos aprender junto neste congresso maravilhoso. A genética é um campo de estudo fascinante para todos nós, principalmente porque, ao contrário do que se dizia na antiguidade, que os efeitos eram determinísticos, hoje nós encontramos uma verdadeira dinâmica em todo o mecanismo de funcionamento da genética. Mas observamos ao longo desse estudo que houve uma ordem crescente de revelação de conhecimentos em que a cada época uma revelação fosse servindo de base para os entendimentos futuros. Então podemos dizer que foi a partir de 1865, quando Mendel, cruzando as ervilhas, deu o pontapé inicial sobre os princípios básicos daquilo que nós conhecemos na genética como aquelas leis, as terceiras gerações. Depois, estas informações ficaram guardadas, esquecidas por mais ou menos 30, 35 anos, e só em 1900 estes botânicos resgataram estes conceitos nos seus artigos. A partir desse momento, iniciou uma verdadeira correria para tentar explicar e descobrir qual seria a molécula, qual seria a estrutura responsável pelas transmissões de informações que serviriam de base para compreender as leis, aquelas leis cunhadas por Newton. E apenas em 1953, quando esses dois cientistas, o James Wallace e o Francis Crick, eles publicaram na Nature a estrutura em dupla hélice do DNA como nós a conhecemos. Observe aqui essa estrutura helicoidal, no formato de uma escada, cujos degraus eram formados de bases nucleotídicas, ou seja, uma sequência de letras, adenosina, citosina, guanina, timina no DNA e uracila no RNA. Isso aqui formaria um códon, composto de 3 em 3 letras. Esse códon iria definir os genes como uma sequência destas bases aqui, desses nucleotídeos. Imagine que existe em cada célula nossa 3 bilhões de letrinhas dessas. A possibilidade de combinações, elas são infinitas. E vão ser transmitidas através desse conjunto de pares de 3 em 3. Então, o códon, daí cunhou-se o conceito, um código, é um código genético. E esse código genético ele vai transmitir alguma coisa. O que será que esse código genético vai transmitir? Nessa imagem nós temos uma visão melhor, mais detalhada. Olha. Nós temos aqui o material genético no núcleo das células, os cromossomos, que durante a divisão está nesse formato, aqui a fita de DNA, na sua forma helicoidal, e um segmento de DNA contendo as bases, onde C se corresponde com G e T se corresponde com A. Então isso aí é uma correlação fixa. Com isso, sabe-se que esta combinação vai transmitir uma informação para poder gerar uma proteína ou então uma característica no ser humano. Este é basicamente o mecanismo pelo qual o nosso DNA vai transmitir informações. Entendeu? Esta é a função principal. Aquelas bases, de acordo com as suas combinações, elas vão ser responsáveis por pegar uma informação e transmitir. O gene ou o DNA não produz informação. Esse conceito tem que ficar bem estabelecido. Ele não produz, ele apenas transmite, é uma ponte de conexão de uma informação que vem de outra origem e que vai para um outro destino. E nós podemos observar nesse vídeo, mais ou menos, o que é que acontece em um determinado momento em que esta fita de DNA, que tem esse formato helicoidal, vocês observem que ele assume um formato mais plano, ocorre separação entre as bases nucleotídicas, e aí aquela combinação, C com G, T com A, formando um conjunto, como lembramos para vocês no início, um códon de 3 em 3, de 3 em 3 letras dessas, é um códon, e aí tem uma sequência
cada códon desse vai dizer qual é o tipo de aminoácido que vai se formar numa sequência. Uma vez que este novo segmento ele se forma, o DNA volta à sua forma helicoidal e esta outra molécula, que é o RNA mensageiro, sai do núcleo e vai para o citoplasma da célula, a parte exterior ao núcleo, para poder codificar uma proteína. Então, este é o mecanismo como ocorre. A partir do entendimento desse mecanismo é que criou-se este conceito que perdurou e ainda é vigente em nosso inconsciente. O determinismo genético. Um gene vai gerar uma proteína ou uma característica. Isso é tão forte no nosso inconsciente que, às vezes, quando acontece algo nas nossas vidas, ou quando nós encontramos um filho de uma pessoa, isso, a genética explica, o gene, puxou ao pai, puxou à mãe. Então, não vai ser tão fácil extrairmos e retirarmos completamente essa ideia de que a genética é determinística. Isso é obsoleto. Nós vamos ver ao longo da nossa apresentação que os novos conceitos já desbancaram tudo isso daí. Então o gene perdeu o seu trono. Depois do advento dessas descobertas, nós chegamos no final do século passado na era do genoma, do projeto Genoma. Observe, é uma escala crescente de revelações e de informações. Então, o projeto Genoma, ele já começou a desbancar alguns pressupostos antigos da genética. O primeiro foi isso aqui, determinismo genético. Se o nosso organismo tem mais de 100 mil proteínas e um gene iria produzir uma proteína, era natural encontrar-se mais de 100 mil genes. A surpresa veio em torno de 25 mil genes, outros autores falam em 23 mil, mas fica nessa média aí. A outra descoberta é que nós temos, de todos os genes que nós temos, apenas 5 a 10% é que são ativos. Os restantes eles são inativos, são considerados como os DNA lixo. Lixo porque antigamente não se sabia para que servia, mas hoje sabemos que são mais importantes do que os próprios genes ativos. Os genes funcionam sob o mecanismo liga-desliga, ou seja, é preciso que algo venha e dê um start para que o gene se abra e produza o RNA mensageiro com uma característica com uma informação para formar uma proteína. O citoplasma é quem comanda o núcleo, ou seja, acreditava-se que a sede de comando da célula, o quartel-general, era o núcleo porque tinha um material genético. Mas hoje sabe que esse material genético serve apenas como órgão intermediário para transmitir informações. Então, de onde vêm essas informações? Sabe-se que vem do citoplasma, de toda a dinâmica celular, como veremos. E o Dr. Gilhache, no artigo fantástico publicado na Scientific American, traz-nos o conceito da versatilidade do genoma, ou seja, a produção de um RNA mensageiro, como nós vimos naquele vídeo, ali a produção inicial, mas a partir dali ele pode ser editado em diversas cópias, formando proteínas diversas. Então existe uma infinidade de opções, de possibilidades e de mecanismos para demonstrar de que o gene ele não tem mais uma ação determinística. A doutora Eva Jablonga, uma das grandes autoras e pesquisadoras, no livro fantástico, Evolução em 4 Dimensões, ela diz que o genoma, a descoberta do genoma pode nos mostrar o que é o DNA, pode nos informar características sobre os nossos genes, mas o que é mais importante é isso aqui, as interrelações entre os genes com o ambiente. Porque estas interrelações, essas interconexões é que irão exatamente definir a personalidade humana. E são tantas interconexões, tantas influências do ambiente, que nós não podemos fazer uma somatória de todas essas influências e determinar e dizer ou então prever quais são as características, quais são as fraquezas de uma pessoa. Seria praticamente impossível. Aí o Dr. Eric Durkheim, da Universidade de Virgínia, complementando o desenvolvimento dessa ideia, ele traz no conceito do desenvolvimento dinâmico, que é exatamente isto que acontece na atualidade, a interação que existe do gene com o meio ambiente. Nós temos que hoje considerar
esta possibilidade como sendo a possibilidade mais forte dentro da dinâmica para compreender como é que os genes influenciam a criação da própria vida. É a interação que existe entre esses dois componentes. São eles que vão determinar a complexidade da personalidade humana. E aí o que é mais importante? Cada ambiente, à medida que você vai mudando o indivíduo, vai mudando o ser de ambiente para ambiente, ele vai submetendo-se a novas influências. Por quê? Porque o ambiente ele vai determinar aquilo que nós chamamos de expressão genética. Temos que saber diferenciar o que é padrão genético e o que é uma expressão genética. O padrão genético é exatamente aquelas bases nucleotídicas, aquele conteúdo que está lá na fita de DNA, que está lá, é um padrão. Aquele padrão realmente ele é estático, ele não muda na sua totalidade, exceto com algumas pequenas variações ocorridas pelas mutações aleatórias, conforme Charles Darwin cunhou na sua teoria da evolução, que não são aleatórias, entre aspas, porque também existe uma causa. Mas uma vez que aquele padrão existe, para que ele possa entrar em ação, ele tem que se expressar. Aí entra a ação, a influência externa do ambiente. E nessa interação ocorre a expressão genética, que é isso que praticamente caracteriza essa nova fase da genética, que nós chamamos exatamente do epigenoma, o conhecimento do epigenoma, é a epigenética, que permite conhecermos como funcionam esses genes. É um conjunto de sinalizadores que vai explicar toda a dinâmica que determina a expressão genética. Estão representados exatamente pelos os mecanismos da metilação do DNA, que são radicais de metil, que são inseridos naquela fita, naquele padrão genético que nós falamos, e também na modificação de histonas. Histonas são proteínas, nós vamos falar muito ainda sobre as proteínas, que está lá a chave do nosso entendimento, que elas servem como se fosse aqui um carretel para que a fita de DNA se enrole. Então, aquela molécula de DNA tão conhecida como nós já apresentamos, ela não está solta, nem está emaranhada junta, ela está envolta exatamente nestas proteínas, nessas histonas. Então, o que era que acontecia antigamente? Se estudava o DNA na sua molécula básica, e pegava aquele outro componente que não interessava, que eram as histonas, que era exatamente a parte que não codificava a proteína, e se desprezava. Com isso, estava se jogando fora a parte mais importante de pesquisa dentro da área da genética. Para termos uma ideia, uma comparação bem simples, vocês imaginem o seguinte: o DNA é como se fosse o meu braço, e a camada de proteínas que envolve o DNA é como se fosse aqui a manga do meu terno, aqui do terno. Então, o que acontece? Pegava-se a manga, jogava fora e se estudava o DNA. Só que desprezava-se o local e a estrutura de onde veriam as sinalizações para ocorrer a expressão deste DNA. Desta forma, quais seriam, olha só a infinidade de fatores, como é colocado aqui pelo David Schenck, que podem influenciar os nossos genes e alterar a expressão genética. O clima, a altitude, a cultura, a alimentação, a língua, os costumes e a espiritualidade. Esse conjunto de informações, esse conjunto de influências, faz com que cada um de nós tenhamos uma trajetória única de vida. Por isso que hoje aprendemos com a revelação espírita, que somos seres individuais, únicos no universo. Cada um tem a sua própria história. Cada um construiu a sua própria vida ao longo de milhões de anos aí, num processo evolutivo em que, nascendo e renascendo, escolhendo, construindo, nós fomos edificando o que cada um é hoje, o que nós somos. Somos herdeiros de nós próprios, como a doutrina espírita nos esclarece. Então, essas interrogações, elas permanecem ainda, e os cientistas buscam essas respostas. Quem é que determina a expressão dos genes? Quem é que aciona? E de que forma? Como é que isso acontece? E o que é mais importante, em que momento? E as causas? E por quê?
Por que vai ocorrer aquele segmento? Uma fita de DNA, se você estender, ela tem milhares de comprimentos no núcleo. Então, por que será que naquele determinado segmento, que tem aquele código composto por aquelas 3 bases, vai ser naquele momento que ela vai se abrir, tem o site promotor e a RNA polimerase, que é a enzima responsável pela transcrição inicial do processo e produzir o RNA mensageiro. A doutora Evelyn Kelly, nesse livro, Século dos Genes, ela já nos dá esclarecimentos aí. Quando ela questiona que proteína é que um gene deve fazer e principalmente sobre quais circunstâncias. E ela coloca, ninguém escolhe, não é o gene que escolhe qual é o momento. Essa escolha, essa decisão, essa responsabilidade, ela vem de um outro setor, que ela coloca exatamente o quê? A complexa dinâmica geradora da célula como um todo. Então é toda a célula na sua constituição que sinaliza com informações para que realmente o gene possa iniciar aquele processo de transcrição e escolher, entre aspas, qual será o segmento que vai transcrever-se numa molécula de RNA e transmitir uma informação. André Luiz coloca no livro Evolução em Dois Mundos uma informação muito interessante. Quando ele diz, a inteligência, que é o espírito, influenciando o citoplasma, é no fundo o elemento intersticial de vinculação das forças fisiopsicossomáticas, que obriga as células ao trabalho de que necessita para expressar-se. Então o citoplasma é aqui, essa região onde nós temos aqui essas diversas organelas, que nós temos o núcleo, a membrana plasmática, e em outras passagens, André Luiz também esclarece que é através dos elementos albuminoides do citoplasma, essas diversas organelas, onde a inteligência ou o espírito vai implantando os seus terminais de comunicação e de influência para controlar toda a dinâmica de funcionamento celular. Além disso, existe também a influência e o comando através da membrana plasmática. Eu coloquei essa imagem só para nós termos essa visão de o que é uma célula. Nós temos aqui a membrana plasmática da célula, envolvendo o seu conteúdo dentro do citoplasma, e aqui o núcleo, e nós vamos entender mais à frente por que é que eu coloquei essa imagem, para sabermos o que é que acontece aqui. Adiantando uma informação, antigamente achava-se que o núcleo da célula, a cabine de comando da célula era o núcleo. Hoje sabe-se que a cabine de comando da célula, o cérebro da célula, está exatamente na membrana plasmática. Porque os experimentos demonstram que se você pode retirar o núcleo de uma célula e mantê-lo em solução isotônica, que ela ainda permanece por 30, 40, 60 dias ainda com vitalidade. E depois ela morre porque não tem os elementos de substituição das suas engrenagens para mantê-la em funcionamento. Mas se você retirar a membrana plasmática, ela morre instantaneamente porque falta o comando. Da mesma forma como se você retirar o cérebro de uma pessoa, de imediato esse indivíduo morre. Então, o Dr. Lawrence Harp, que é um dos professores da Universidade da Califórnia, ele fez um estudo sobre a epigenética e mostrando exatamente a diferenciação do padrão de expressão genética que ocorre entre os tecidos. E ele diz lá, o padrão genético é o mesmo, mas a diferenciação de tecidos que existe no nosso organismo, porque é que nós temos uma célula nervosa, uma célula cardíaca, uma célula muscular, uma célula de defesa, está determinada exatamente pelo padrão de expressão genética. São 3 bilhões de letras em cada célula. O código é igual em cada célula. Por que a expressão é diferente? Exatamente porque são fatores diferentes que determinam a expressão genética correspondente à necessidade funcional daquela célula que ela é criada para exercer a função específica, seja cerebral, seja muscular, seja renal, seja pulmonar, ou seja, existe uma especificidade. Diante dessa infinidade de fatores, o Dr. Kazuo Murakami, que já é conhecido de vocês devem conhecer esse livro dele, O Código Divino da Vida, ele coloca lá que não tem como determinar hoje o que é determinado por um fator genético ou o que é determinado pela multiplicidade de fatores que a ciência já conheceu. Aí, naquele livro fantástico que eu recomendo para vocês, Evolução em 4 Dimensões, a doutora Jabilonga cunha lá 4 formas,
onde a evolução hereditária pode ser transmitida de gerações em gerações. A primeira é a genética, e essa não pode ser desprezada. As variações, as mutações aleatórias estão lá no DNA, são responsáveis apenas por 25% da transmissão hereditária. Depois vem a epigenética, onde toda essa influência ambiental do qual nós estamos falando. E quando falamos de influência ambiental, tanto o ambiente externo, esse que nós convivemos, mas a influência externa do ambiente dentro do nosso organismo, como meio extracelular que envolve todas as células como nós conhecemos. Existe uma dimensão comportamental que é definida pelo estilo de vida. O nosso estilo de vida, junto com a informação genética e com as redes genéticas, é que vão determinar o comportamento e as características do indivíduo. E por último, uma dimensão simbólica, onde a linguagem e as diversas formas de comunicações, elas influenciam na expressão genética. Esse livro traz informações detalhadas sobre tudo isso daí, mas nós não podemos entrar para abordar cada um, apenas para ter conhecimento. Mas, por exemplo, recentemente, em 2009, esse russo, Dr. Peter Gariev, ele publicou um trabalho onde ele mostra que a linguagem do DNA. E onde foi que ele foi encontrar o seu objeto de pesquisa para identificar uma linguagem dentro do DNA? Exatamente naquela parte não codificante, naquilo que eu falei antes, que era conhecido como DNA lixo e que era desprezado. E aí ele constata que o DNA ele pode ser reprogramado por palavras e frequências. Esse trabalho foi feito submetendo-se a uma influência de luz laser, criou um padrão de onda e de interferência onde ele constatava essa influência e que é semelhante ao efeito fantasma, aquele efeito fantasma do DNA, semelhante àquele efeito fantasma que Einstein chamava para a comunicação não local. Mas o grande mérito desse trabalho, pelo que nós observamos, é exatamente, vai confirmando aquela dimensão simbólica também que é responsável pela transmissão da hereditariedade. Ou seja, através de uma linguagem que pode ser local ou não local, através das suas palavras, você pode emitir algo que vai influenciar e reprogramar o seu DNA. Reprogramar o seu DNA quer dizer que você tem a possibilidade de alterar a expressão dos genes. Estou sempre repetindo, o padrão genético é o DNA, a expressão é aquilo que acontece após as influências externas que nós vamos determinando sobre o nosso DNA. Um outro trabalho já mais recente, em 2015, publicado na Scientific American, mostra algo, é inédito, e o próprio tema já diz, genes inéditos. Vocês imaginam, gente, que eles estão descobrindo que a cada ano surgem genes misteriosos que aparecem que ninguém sabe de onde vêm. E, por exemplo, uma média de 600 genes humanos, genes novos, estão aparecendo a cada momento, a cada descoberta. Isso é fantástico porque nós vamos analisando o DNA. O Dr. Carl Zimmer, que é um dos estudiosos sobre o genoma, publicou um artigo no New York Times, onde ele diz, o nosso DNA, ele é salpicado de milhares de proteínas, ou seja, ele é envolto, as histônias são umas que nós já citamos, e é para aqui que nós vamos voltar a nossa atenção agora, e essas proteínas é que vão determinar quais são os genes que irão produzir cópias ou não, e as células herdam estas alterações que são promovidas nessa proteína. Aqui se resgata as ideias evolutivas de Jean-Baptiste Lamarck, de que a evolução também se dá pela herança de caracteres adquiridos, só que em nível macroscópico não foi possível comprovar naquela época, mas essa herança se dá em nível microscópico hoje, porque essas alterações elas são transmitidas de gerações em gerações. Por exemplo, os estudos com síntese de proteínas revelam que todos esses controles epigenéticos que nós estamos falando podem criar mais de 2.000 variações de proteínas a partir de um mesmo padrão genético. Como falei antes, as possibilidades são infinitas para que possamos criar uma infinidade de proteínas que irão desempenhar funções
diversas e características que nós nem imaginamos. Desta forma, olha, aqui os principais mecanismos epigenéticos que nós falamos. A questão da metilação do DNA, que tem como ação principal, está aqui a fita de DNA em volta na histona, ela inativa. Aquele segmento do gene ele fica inativo quando está sob a ação da metilação. Mas quando tem a acetilação das histonas, que aqui altera-se o formato, a conformação da proteína, aí ela se abre e o segmento de DNA fica exposto para que ocorra uma transcrição, ou seja, um mecanismo de liga e de desliga, ativa e desativa determinado segmento do DNA. O Dr. Michael Behe fala na sua obra de que, é a forma pregueada e posicionada dos aminoácidos que vai determinar a função de uma proteína. Vocês lembram a função do gene? Transmitir informação. Determina a sequência de aminoácido para formar uma proteína. Quem determina a função dessa proteína é exatamente a sequência de aminoácidos, ou seja, a forma. E o doutor Bruce Lipton coloca que apenas uma mudança na carga eletromagnética das proteínas é que é responsável pelo movimento que gera o comportamento delas, e não o DNA. Como nós podemos ver aqui, isso aqui é uma fábrica em série de produção de proteína. Aí veio a informação, chegou no citoplasma, em contato com o RNA ribossômico, estão formando diversas proteínas e assumindo formas diferentes. Uma proteína pode assumir mais de 400 mil formas diferentes, conforme os estudos e os trabalhos demonstram. Então, o entendimento de como se dá as modificações dos formatos da proteína é a forma para a gente entender toda essa interconexão que existe da genética com a espiritualidade. E este entendimento nós vamos encontrar nesta molécula que é estrutural praticamente de todas as nossas células do nosso organismo. São os microtúbulos. Apresentando para vocês, para quem não conhece os microtúbulos, formado por duas moléculas, alfa e beta tubulina. Essas estruturas têm funções especialíssimas dentro das nossas células e que agora que estão sendo descobertas, só que elas não são estáticas. Esses microtúbulos, eles existem dentro das nossas células e assumem um comportamento dinâmico, como vocês vão ver nesse vídeo. Aí, observe, constantemente, aquelas submoléculas alfa e beta tubulinas, elas estão num processo de crescimento e depois estão também se desfazendo. Então, o nosso organismo está em completa atividade. E aqui transmite informações, transmite sinais, serve de suporte para que outras proteínas levem informação, funciona como citoesqueleto, apresentam conexão direta que vai da membrana celular até o núcleo, ou seja, o microtúbulo desempenha hoje uma função muito importante para a gente entender como é que tem essa dinâmica de funcionamento dentro das nossas células. Vocês observem aí, eles estão relacionados às mitocôndrias que produzem energia, elas se movimentam dentro de uma rede de microtúbulo, ou seja, a célula, quando você faz uma imagem só analisando a sua estrutura microtubular, praticamente é quase toda uma verdadeira teia. A sua ligação com os centríolos, responsável pela divisão celular, André Luiz fala sobre isso, nós veremos daqui a pouco. Então, os microtúbulos hoje nos trazem informações muito importantes para entendermos isso aí. Um artigo publicado pelo Fafman mostra aqui, como entender essa dinâmica e adaptação desses microtúbulos. E ele coloca 3 possibilidades: uma dinâmica de crescimento e retraimento daqueles microtúbulos, uma propagação de sinais e uma autoestabilização adaptativa. Ou seja, são 3 fenômenos que ocorrem no interior que estabilizam essa dinâmica microtubular desempenhando as suas funções. E o que é mais importante, essa propagação de sinais, ela vai sendo gerada à medida que a dinâmica de crescimento do microtúbulo vai ocorrendo. E que essas ondas, elas se propagam através de conexões mediadas por quê, gente? Olha, pelas proteínas. Então, sempre as proteínas, que são a chave de todo o entendimento da vida, estão presentes em todos esses mecanismos moleculares que são geradores da vida. Desta forma, olha o trabalho publicado
por estes autores, ela é fantástica, em 1999, que diz, as moléculas de tubulina, elas modificam sua conformação para frente e para trás, entre 2 mínimos de energia, apenas em resposta ao movimento de um único elétron. Só basta modificar um elétron na camada periférica de uma dessas moléculas para que ocorra toda aquela modificação. Essa outra, aqui nós temos os microtúbulos, a estrutura oca, a alfa e a beta-tubulina, e aí esse processo da dinâmica de crescimento, em que ele vai se refazendo, conduzindo a informação e vai se desfazendo, ou seja, a onda eletromagnética de passagem vai se propagando ao longo desse tubo e vai criando toda essa dinâmica. Bem, falamos que as proteínas estavam na raiz do entendimento da própria vida. E aqui nós trazemos novamente a célula para mostrar que a membrana plasmática, ela possui inúmeras proteínas na sua constituição, que são as proteínas que funcionam para servir de intermediária em pegar a informação do meio externo e levar para o meio interno da célula. É o que nós podemos chamar, existem proteínas receptoras, são os receptores que estão na camada periférica de todas as nossas células. E as proteínas executoras que estão dentro, que vão desempenhar a ação. E existem aquelas proteínas que ligam a membrana plasmática com o núcleo em contato direto com o DNA e com o centríolo. As proteínas, o Song publicou em 1989, as proteínas receptoras, aquelas camadas de receptores que nós temos nas nossas células, eles não vão funcionar apenas recebendo hormônios ou neuropeptídeos, neurotransmissores, não. Eles também são sensíveis a algo muito mais importante, campos de energia vibracional. A luz, o som, as frequências de rádios, que promovem interferência em todos esses campos eletromagnéticos. O que é que eles vão fazer? Alteram o equilíbrio das cargas eletromagnéticas da proteína e vai mudar o formato. Nós vimos isso aí há pouco. Apenas a mudança de um elétron faz com que a proteína modifique a sua forma. E é a modificação da forma da proteína que determina a sua função. Não é mais o DNA. Estes são os novos conceitos que chegam para mostrar que você não depende, você não é vítima do seu DNA. São os fatores externos, o meio ambiente e muitos outros fatores que vai controlar toda essa expressão genética. Então, André Luiz mostra lá que o pensamento, já foi dito, a partícula de pensamento é energia viva, ela tem uma escala aquém do hidrogênio, além do urânio, obedece à lei dos quantos, ou seja, se comporta como onda, como partícula, como foi demonstrado hoje de manhã na apresentação, produz irradiações eletromagnéticas de acordo com o estado mental do emissor. Aí entra a nossa responsabilidade. É aí onde o ser humano entra, aí onde nós passamos a ser um elemento ativo dentro da criação, porque o nosso pensamento, como onda eletromagnética, que conduz os nossos estados mentais, ele tem uma origem, a origem vem daqui, das nossas emoções, dos nossos desejos mais profundos, e o sentimento é quem dá forma, frequência e cor para o bem ou para o mal. Aí nós voltamos a mergulhar no interior do ser humano, para o seu coração, para entender que é o sentimento a base de toda a construção do pensamento, que por sua vez irá, como princípio eletromagnético, promover modificações em determinadas camadas das proteínas e fazer com que uma informação externa possa alcançar o interior da nossa célula, como também o seu núcleo, lá onde está o material genético, e promover, seja por um fenômeno de metilação, de acetilação, que são da ativação, a ativação de um gene, ou de metilação, a inativação. Pode silenciar um gene que seja prejudicial e possa ativar um gene que seja benéfico. Os pensamentos, controlam a fisiologia do nosso corpo, e os pensamentos positivos são eles que transcrevem e ativam os genes mais importantes da nossa vida. O Dr. Dias da Cruz fala na psicografia de que, as ondas mentais produzem um campo quântico de informação que vão influenciar as proteínas estruturais de membrana, aquilo que nós estávamos falando há pouco, e que produz uma sinalização específica após o quê? Após desencadear uma formação também específica.
Ou seja, muda o formato da proteína e aí vai ativar ou desativar os genes como nós o conhecemos. Então hoje não temos mais dúvida, e os artigos científicos já demonstram que os mecanismos que controlam a vida são determinados pelas leis da física quântica e não pelas leis da física clássica. O Dr. Hameroff, falando rapidamente, que o nosso tempo esgotou, mas o último minuto para a gente concluir. Essa uma mudança da forma das proteínas é que vai promover a conexão das informações do mundo quântico para o mundo clássico como nós o conhecemos. E isso ocorre, aqui já é o Roger Penrose, na teoria em parceria com o Hameroff. Essas forças quânticas estão nas proteínas estruturais dos microtúbulos, controlando forma, ação e comportamento. Esse mesmo pensamento, gente, já foi colocado por André Luiz em 1968 no livro Evolução em Dois Mundos. Através do centro celular, que são os centríolos formados de microtúbulos, ocorre a junção das forças físicas e espirituais. É aqui que ocorre a amplitude do fenômeno quântico que o Hameroff fala, o quê? O impulso mental que vai comandar todo o funcionamento e movimento da célula, como nós estamos vendo aí. Então, é através desta conexão, como nós vamos ver nesse vídeo. Nós temos aqui o material genético dentro do núcleo da célula, que durante a mitose se reúne naquele formato que nós conhecemos, aqueles cromossomos. Então, depois que eles se juntam, eles formam, e todo o processo de divisão celular, ele começa aqui, na duplicação dos centríolos, rico em microtúbulos. Eles migram do equador da célula para a sua periferia, emite os filamentos, como conhecemos, filamentos de hastes, são todos constituídos de microtúbulos, e esses filamentos aqui, eles que vão se acoplar aqui, nessa parte central do cromossomo, no centrosomo. E aí ele vai iniciar todo esse processo de multiplicação, de divisão, para que se produza duas células idênticas. Esse fenômeno acontece de uma forma ininterrupta em nosso organismo. Nós estamos aqui assistindo a palestra e isso está acontecendo. Isso é o mecanismo de reprodução celular, da mitose, em que uma célula reproduz, dá origem a duas células idênticas com o mesmo conteúdo, com o mesmo material genético. Então, observamos que o entendimento está em compreender a chave de funcionamento das proteínas. Não é mais somente o DNA que comanda todo o funcionamento da nossa célula e toda a definição da nossa vida. Então, estamos aqui terminando aqui essa duplicação da célula, como nós estamos vendo. E vamos passar para ver. Então, olha, concluindo, André Luiz diz ainda a Evolução de Dois Mundos, toda troca de cromossomo que ocorre dentro do útero está presidida pelos agentes magnéticos ordinário ou extraordinário, de acordo com as chaves da hereditariedade. E que, após a fecundação, é o espírito comandando através da sua vontade, é ele que comanda todos os fenômenos endomitóticos, e aí vai construir as bases do destino do indivíduo. Daí, Emmanuel conclui essa ideia no livro O Consolador, quando ele cunha lá estes conceitos, olha. As leis da genética, elas são premedidas por agentes psíquicos, ordinários ou extraordinários, como diz André Luiz. São movimentados pelos mensageiros do plano espiritual. E todas aquelas combinações gênicas que nós já tivemos a oportunidade de ver, não são produtos do acaso, mas dependem de quê? Das conquistas, da posição evolutiva, das provações, da expiação que o indivíduo tem que desenvolver, que vivenciar naquela futura encarnação. Então, é o indivíduo herdeiro de si próprio que transfere para os genes as suas conquistas e as necessidades evolutivas de que ele se faz necessidor. Então, nem o filho não puxou ao pai na sua vocação. Vocação ou faculdade é atributo da individualidade espiritual e não atributo dos genes, porque nós somos herdeiros de si próprios, não somos vítimas de nossos genes, somos donos do nosso próprio destino, capazes de criar uma vida cheia de paz, de felicidade e de amor. E ninguém falou melhor de amor na face da terra do que Jesus. E os princípios morais estabelecidos por ele, do amai-vos uns aos outros como eu vos amei, é a receita completa para que nós possamos alcançar a harmonia da nossa alma. Muito obrigado pela atenção dos senhores.